E queremos estudar acerca do Deus Criador. Abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e mantenham as Bíblias abertas nesse texto. Para todos aqueles que sabem, estamos a estudar a criação, o livro das origens. E estamos na primeira secção, o Deus Criador. Deus cria o universo. E o título para o estudo de hoje, para a pregação de hoje, é o quarto dia. Um universo imenso para o homem, mas pequeno para Deus. Um universo imenso para o homem, mas pequeno para Deus. Ora, para quem não sabe, eu gosto muito de ouvir podcasts. E eu e a minha esposa fizemos uma subscrição para o Spotify para poder ter acesso às músicas e aos podcasts. E existe um podcast que é o podcast do Observador. E estas últimas semanas eu ouvi uma rúbrica na Rádio Observador que se chama Ciência Pop. Ciência Pop. E a Ciência Pop também é um momento em que falam de ciência. E o professor convidado para essa rúbrica é o professor Carlos Fiolhais. E o professor Carlos Fiolhais, é convidado para responder a algumas questões. E o tema desta rúbrica era o Big Bang. O Big Bang. Para aqueles que não sabem, o Big Bang é mais ou menos como a evolução biológica. A diferença é que ensina a evolução cósmica. Por outras palavras, que todo o universo e a sua complexidade e a sua vastidão surgiram de um ponto singular, de um ponto simples. O complexo veio do simples. Então este professor vem a esta rúbrica, ou a este podcast, para responder algumas perguntas do Big Bang. Agora, uma das perguntas colocadas neste podcast foi colocada por uma criança, suponho eu, e a pergunta é assim: se foi o Big Bang, ou se o Big Bang deu origem ao universo, o que havia antes do Big Bang? Se o Big Bang deu origem ao universo, o que havia antes do Big Bang? Agora, este é o tipo de perguntas que as crianças fazem à mesa e que nós simplesmente respondemos: filho, vai para o teu quarto e não falemos mais do assunto. Ora, o professor Carlos, com muita honestidade e humildade, respondeu que não sabia. Não sei, disse ele. E ele continua, ele disse também que nenhum dos cientistas sabe também. E ainda acrescentou: e provavelmente nunca saberão. Agora, quando eu ouço cientistas a falarem desta forma, eu gosto muito de ouvir cientistas, sejam crentes ou não crentes, prefiro os crentes. Mas quando eu ouço os cientistas a dizerem que eles não sabem, isso não me incomoda. Há muita coisa que nós não sabemos. A minha questão é: porquê que eles não sabem? Eles não sabem porque há uma ignorância genuína? Ou não sabem porque não querem saber? Ou já têm determinado a resposta que eles querem ouvir? Contudo, este homem responde que não sabe. Contudo, logo em seguida, na mesma rúbrica, no mesmo podcast, o senhor Carlos Fiolhais invoca a ideia do Big Bang como um facto. E aí ele não fala que não sabe, ele diz que Big Bang é realmente um facto. Agora, ao ouvir o professor Fiolhais, enquanto eu estava a ouvir este podcast, eu pensava comigo mesmo: se nós não sabemos o que aconteceu antes do segundo zero, antes de arrebentar a bomba, como é que podemos saber o que aconteceu no primeiro segundo pós-Big Bang? Não é só a diferença de um segundo. Se nós não sabemos o que aconteceu antes desse segundo ou do segundo zero, como é que podemos saber aquilo que aconteceu no segundo depois? Mas ele afirma que nós sabemos, a ciência moderna sabe, e é quase como facto, a teoria ou a ideia, eu gosto de chamar da doutrina do Big Bang. Mais adiante no episódio, o professor Carlos, que, diga-se de passagem, é um dos físicos mais renombrados aqui em Portugal, eu acho que ele era professor da Universidade de Coimbra, referiu-se algumas vezes à ciência como um conceito livre de pressuposições. Por outras palavras, em sua mente parecia que a verdadeira ciência é a investigação crua dos factos sem nenhuma preconcepção, sem nenhum preconceito. É como se o método científico fosse autónomo e praticado por pessoas totalmente neutras na avaliação dos dados. Existe uma coisa que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia, é uma matéria que nós estudamos quando aprendemos a estudar a Bíblia, que é a hermenêutica.
que é a ciência que nos ajuda a interpretar o texto. E uma das coisas que nós aprendemos, o primeiro princípio é que ninguém vai para o texto neutro. Ninguém avalia uma porção das Escrituras sem nenhum preconceito, é impossível. Todos nós temos preconceitos, temos pressuposições, temos preconcepções e trazemos isso para o texto. Bom, o mesmo com a comunidade científica. Todo cientista, quando avalia os dados do presente, ele avalia com preconcepções. Ele não avalia numa perspectiva neutra, é impossível. Agora, em certo momento, neste podcast, nesta rúbrica, o professor Carlos até afirma que a teologia e a filosofia não podem ser confundidas com a ciência. Agora, é interessante e é irónico, porque parece que ele faz aqui uma afirmação filosófica. Na sua mente filosófica, ou na sua concepção filosófica, a ciência na sua concepção filosófica, a teologia e a filosofia não se podem misturar com a ciência. Isto é uma afirmação filosófica. Então ele faz esta afirmação. Portanto, eu creio, depois de ouvir o podcast, e ele diz mais coisas, eu creio que mentes como o professor Carlos Fiolhais, que tem um ótimo livro chamado Os Inimigos da Ciência, bom livro, na mente dele e dos astrónomos e físicos em Portugal, não se pode invocar Deus como fundador do universo. E não se pode invocar Deus como fundador do universo, porquê? Bem, porque ninguém estava lá na primeira semana da criação para observar o que aconteceu de facto. Deus diz, a ciência diz, não, nós não podemos invocar Deus para a equação da existência do universo porque vocês não estavam lá para ver. Mas isto é irónico, porque a comunidade científica afirma, ou acha legítimo afirmar, que o Big Bang é um facto, mesmo sem poder observar o primeiro segundo da explosão. Resumindo e concluindo, é tudo uma questão de fé. Depende aonde é que tu colocas a tua fé. Agora, creio que tal dificuldade para vários cientistas e para a comunidade científica moderna de conseguir ter uma concepção bíblica acerca da criação é porque eles olham para um universo tão grande, um universo vasto. E para o incrédulo é um paradoxo desconfortável olhar para um universo tão grande. É um paradoxo desconfortável reconciliar a aparente inutilidade da vastidão do universo com a sintonia perfeita de um planeta tão pequeno, apto para a vida. Um grão perdido no espaço, onde vivem pessoas, têm vida, onde nós podemos estar aqui a cultuar Deus. Qual é o sentido que isto faz num universo que é aparentemente caótico e, como eles dizem, alguns acreditam, é infinito? Isto parece um paradoxo desconfortável. E é desconfortável para eles. De facto é. Por isso, um universo imenso só fará sentido com um Deus que é maior. Um universo imenso só fará sentido com um Deus que é maior que este universo. Agora chegamos ao quarto dia da criação. Deus cria o universo. O quarto dia. E como colocou um certo autor, o quarto dia é uma descrição geocêntrica sem constrangimento. Agora, o autor aqui não está a falar do geocentrismo como a Terra parada ou como a Terra como um ponto fixo do universo e todo o universo com as suas galáxias e todos os seus astros a movimentarem-se ao redor da Terra. Ele não está a falar desse tipo de geocentrismo. Ele está a falar de um geocentrismo que demonstra que a Terra está no centro do universo, em certo sentido, e no centro da história da existência. Outro erudito reiterou este princípio ao escrever, e cito, a descrição oferecida nos versículos 16 e 19, nós vamos ver, é abertamente geocêntrica. A Terra está no centro da descrição. Ele continua, o planeta Terra é extremamente importante no propósito de Deus. E nós temos que perguntar, é importante porquê? E ele responde, é aqui que o plano de redenção é consumado. E por isso a Terra é tão central no universo. Ele continua, Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho à Terra para dar a sua vida para redimir os pecadores. Num universo tão vasto, Deus cria esta Terra, comparado com o universo, é tão minúscula.
E ele olha para pessoas ainda mais minúsculas como nós, com micro-organismos ainda mais minúsculos e diz: eu amei o mundo de tal forma que eu vou entregar o meu filho por todos vós. Então a terra é central para a história da salvação. Portanto, na história da salvação, podemos ver o cenário desta forma. Gólgota, o monte da caveira, é o centro de Jerusalém. Jerusalém é o centro de Israel. E Israel é o centro do mundo. O mundo é o centro do universo. E o universo, o cenário que revela a centralidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para este grande quadro, para este grande cenário da história da redenção, vemos que existe um ponto central que está ainda mais no centro, e esta é a cruz do Senhor Jesus Cristo. O mesmo comentador acrescenta, e eu cito: a glória da criação é apenas o palco para a maior glória da redenção. É grande loucura ignorar a glória da criação física, mas maior loucura é ignorar a glória da nova criação. Tu não queres sair daqui esta manhã ignorando a glória da nova criação. Vivemos num universo grande, sim, mas este Deus é maior que este universo. Mas diminuiu-se de tal forma para que nos dê a oportunidade de sermos novas criaturas. Dito isto, gostaria de relembrar aquilo que estudámos, pelo menos nos 3 primeiros dias da criação. Agora, nos primeiros 3 dias, Deus faz uma série de separações. A primeira separação que ele faz é entre a luz e as trevas, depois faz uma separação entre águas e céus, águas e águas, e depois faz a separação dos mares, da porção seca da terra e dos mares. Hoje trataremos do 4º dia, e o 4º dia traz um destaque sobre a criação dos luminares. Algumas traduções têm a palavra luzeiros. Aqui neste dia, neste único dia, não um processo de milhões de anos, mas neste dia da semana, Deus traz à existência todos os corpos celestes. Então, quando estudamos o 4º dia, estamos a estudar uma rama da ciência que se chama astronomia. Astronomia. Agora, o que é astronomia? Agora, não devemos confundir astronomia com astrologia. Astrologia é com a Maia, na SIC ou na TVI. Astronomia é outra coisa. Agora, astrologia é o estudo das posições e características dos astros no sentido de determinar a sua influência no destino e no comportamento das pessoas e das coisas que estão presentes neste planeta. Mas nós não estamos a falar dessa espécie de paganismo, estamos a falar de astronomia. E o que é astronomia? Agora, astronomia, trazendo a definição, é a ciência que estuda os astros. Principalmente a sua constituição, as suas posições relativas e as leis dos seus movimentos. Isso é astronomia. Colocando de uma forma mais simples, a astronomia é o estudo dos céus e das estrelas. A astronomia é o estudo dos céus e das estrelas. Portanto, quando entramos na Bíblia, ou quando avaliamos o texto bíblico, não olhamos para a Bíblia como um manual de ciências, não é um manual de ciências, mas é um texto, um relato histórico acerca do que de facto aconteceu. Fala de como estes astros, todas estas composições que fazem parte da nossa realidade e são avaliadas pelos cientistas, iniciaram naquele dia da criação, naqueles dias da criação. Então a Bíblia explica como é que eles surgiram e qual o seu propósito. Portanto, na Bíblia temos o relato de Moisés, e o relato de Moisés oferece-nos a verdade acerca da origem do cosmos. E ao descrever o surgimento dos grandes corpos celestes, dos grandes luminares, Moisés indica pelo menos 3 coisas muito importantes. A primeira é a porção dos luzeiros, a quantidade, as características destes luzeiros. A segunda coisa é a sua posição. Onde é que eles estão? Qual é a sua área? E a terceira é o seu propósito, a sua porção, a sua posição, o seu propósito. Diz o seguinte no texto de Gênesis capítulo 1, podemos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 14 até ao versículo 15. Gênesis 1,
14 a 15, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Então vamos ver o primeiro ponto. A porção destes luzeiros, as características, a quantidade destes luzeiros, que tipos de luzeiros foram criados. Até este momento, a única porção, ou o único corpo celeste que existente naquele momento, até o quarto dia, era o planeta Terra. Talvez possamos contar também com a fonte de luz que foi criada no primeiro dia, que o texto não especifica o que é. Nós não sabemos o que é. Se alguém vos perguntar, bem, vocês acreditam lá na igreja que a vegetação foi criada antes dos luminares do sol? Não sei se tu sabes, mas a fotossíntese e tal. Então como é que tu explicas aquela luz que apareceu no primeiro dia? A resposta é simples. Nós respondemos, nós não sabemos. Porque o texto não diz que luz é aquela. Mas acreditamos que seja uma luz física que estava presente. Até alguns acreditam que esta luz foi substituída pelos luzeiros que foram colocados depois. De qualquer das formas, não sabemos, mas falaremos um pouco disso na segunda parte, no próximo domingo. Mas temos aqui a Terra. A Terra. Agora, subitamente, imaginem o cenário. Não é? Temos esta luz, temos a Terra e a vastidão do universo, tudo vazio. E subitamente, com o poder da sua palavra, Deus cria a porção de luminares no universo vazio. Tudo aquilo que nós vemos no céu, criado. Porque Deus falou e todos aqueles gases, aquele hidrogênio, todas aquelas nebulosas, todas aquelas galáxias começaram a surgir porque Deus comunicou. Imaginem só o cenário por alguns momentos. Portanto, temos que nos perguntar, o que são estes luzeiros aqui? Nós olhamos para o texto e vemos que a Bíblia fala que surgiram luzeiros, haja luminares. O que são estes luzeiros? Agora, no original, que a Bíblia foi escrita no hebraico, tem vários idiomas, mas no original, o Antigo Testamento, o hebraico, diz que estes luzeiros, o significado para estes luzeiros é fonte de luz, candeia, estrela, lâmpada. Isto é aquilo que dá luz. Agora nós podemos perguntar, então, mas que tipo de luminares são? Sabemos que dá luz, luzeiros, dá luz, mas se podemos dizer qual é que é a sua espécie, se podemos colocar desta forma, qual é o seu tipo? Portanto, mais adiante, no versículo 16, Moisés descreve os tipos de luzeiros criados. Podem ver aí nas vossas Bíblias, ou mesmo aqui na tela. Diz o maior, o menor e as estrelas. O maior, o menor e as estrelas. Agora vocês perguntam, então o que é que isto engloba? Bem, isto engloba toda a variedade de corpos celestes conhecidos. E quando eu falo de toda a variedade, falo de toda a variedade. Falo de estrelas, galáxias, planetas, asteroides, meteoroides, cometas, luas, nebulosas, quasares. Tudo aquilo que está presente no espaço sideral, Deus cria no quarto dia. Toda esta grande variedade. Agora, é uma tamanha variedade. É uma variedade indescritível. Existe uma variedade não só debaixo aqui na nossa atmosfera, na nossa superfície terrestre, mas existe grande variedade fora da nossa superfície terrestre. Agora, creio que neste aspecto, a doutrina da singularidade, que é o ponto, digamos que é a chave para a teoria do Big Bang, é que tudo apareceu de um ponto, de uma singularidade. Eu creio que a doutrina da singularidade proposta por esta história do Big Bang não consegue explicar a diversidade dos corpos celestes. Como é que a diversidade, esta grande diversidade que nós temos no universo, possa ter surgido de um ponto? Agora, os elementos do cosmos diferem em grande maneira. Existe uma grande variedade na constituição e no resplendor dos astros. Agora, nós podemos ver isto, nós temos o Hubble e outros equipamentos que conseguem viajar pela nossa galáxia e pelo nosso sistema solar e ver alguns destes astros. Mas, antigamente, homens já tinham reparado nesta diversidade dos astros.
O apóstolo Paulo viu isto. Aliás, podem abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 a 41. 1 Coríntios 15 a 41. O apóstolo Paulo já havia testificado desta grande variedade, desta grande diferença que existe no cosmos. Na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 40 a 41, quando Paulo responde acerca da fisionomia dos corpos ressurretos, ou seja, ele está a falar acerca da ressurreição, e muitas pessoas na congregação estão a perguntar: como é que será o meu corpo na ressurreição? Será que eu vou manter esta mesma cara aqui, esta mesma taxinha aqui? Nada vai mudar? Não vou ser mais forte? Mas as pessoas perguntavam: como é que será o meu corpo? Como é que vai ser o nosso corpo? E as pessoas que morreram, como é que elas serão? Serão reconhecíveis? Será como os apóstolos que andaram pelas ruas e viram Jesus ressurreto e reconheceram Jesus? Não reconheceram, mas reconheceram, não reconheceram, não reconheceram. Será que será assim? Então o apóstolo Paulo responde a estas questões sobre a ressurreição, sobre a fisionomia do corpo ressurreto, e ele usa uma analogia, usa várias, mas esta analogia ele usa, que é muito importante. Ele usa a analogia dos astros. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 a 41, diz o seguinte: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Então o apóstolo Paulo vê esta diversidade no universo, esta diversidade cósmica. Ele vê que de facto existe. Portanto, quando olhamos para esta diversidade, não devemos concluir que tudo surgiu de um ponto. Irmãos, nós somos crentes, nós acreditamos na palavra de Deus, como ela é e como ela descreve. Não precisamos de abraçar a teoria do Big Bang. Não precisamos. Não é suicídio intelectual a crer que Deus criou em 7 dias, porque isto tudo é uma questão de fé. Qual é a autoridade máxima da tua vida? É a comunidade científica? Ou é a palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz que foi em 7 dias que Deus criou tudo e criou do nada, está bom. Mas a teoria da evolução, a comunidade científica contemporânea, diz que toda esta diversidade que surgiu no universo explodiu do nada. Então, resumindo a história, o nada explodiu. Agora vocês perguntam: mas se era nada, como é que explodiu? Bem, portanto, quando nós vemos toda esta grande diversidade no universo, só podemos ter uma conclusão. Este universo foi criado para demonstrar, refletir a criatividade e a bondade de um Deus trino. De um Deus que é singular e diverso e singular ao mesmo tempo. Deus triuno. Quis demonstrar a sua bondade. Ele quis demonstrar a sua criatividade. Por isso encheu o espaço de todos estes astros. Porque Ele queria impressionar-nos. E Ele, de facto, conseguiu. Então vemos a porção. Vemos que Deus criou vários tipos de luminares. O luminar maior, o menor, e depois, como nota de rodapé aí no vosso texto, e também decidiu pôr lá umas estrelazinhas. Mas Moisés não termina aqui, não é? Embora possamos ver que a diversidade do universo possa parecer imensa para o homem, para Deus é algo pequeno. A diversidade pode parecer grande para nós, mas para Deus é algo pequeno. Mas Moisés não termina aqui. Ele agora fala acerca da posição, da localização destes astros. Agora, nós sabemos, existem vários livros, eu posso recomendar depois, de astrónomos cristãos. Nós sabemos que a Terra não é plana, não é plana dentro de uma cúpula rígida, onde vemos quase como ilusórios luminares ali. Bom, alguns acreditavam nisso, mas a Terra não é assim. Estes luminares estão posicionados em algum sítio, mas não estão posicionados dentro da nossa atmosfera. Devem estar em algum lugar. Então o texto diz onde é que eles estão. O versículo 14 indica que todos os astros ocupam aquilo que o vosso texto chama de firmamento. A melhor tradução seria expansão. Então os astros ocupam a expansão. E onde é que apareceu esta expansão? É interessante que os astros surgem depois do espaço ser criado. Às vezes pensamos, o espaço foi criado no 4º dia. Não, mas o espaço já estava lá. Agora, o que foi feito no 4º dia foi a povoação deste espaço. Então os luminares, os luzeiros, são colocados neste espaço que foi criado no 2º dia.
Agora, quando nós olhamos para este espaço, a vastidão do espaço é de tal forma incompreensível que os cientistas não podem medir, não usam unidade de quilómetro ou metro para medir o espaço. Eles têm que usar aquilo que eles chamam da unidade de ano-luz. Ano-luz. E o ano-luz não é uma unidade de tempo, mas sim uma unidade de medida. E esta unidade de medida é usada para conhecer minimamente a dimensão do espaço sideral. Agora, o ano-luz, como eu já disse, é uma unidade de comprimento. E o ano-luz, se expressarmos o ano-luz em quilómetros, equivale a 9,46 mil milhões de quilómetros de distância. Isto é um ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. Agora, deixem-me perguntar, porque eu não sei, vocês talvez saibam. O que é 9,46 mil milhões de quilómetros? 1 quilómetro eu sei. 10 também. 100 sim. 1000, já estou um bocadinho desorientado. 1 milhão. 9,46 mil milhões de quilómetros. O que é isto? É indescritível a dimensão do espaço. Agora, considerando que a velocidade da luz no vácuo é de, vamos arredondar, 300 mil quilómetros, não por hora, não por minuto, mas por segundo, a luz viaja no vácuo a 300, imaginem a energia de Deus. Deus diz, deixa-me só parar, Deus diz, haja luz. E a luz sai disparada ali a 300 mil quilómetros por segundo. Imaginem ver... Bom, eu só acreditaria no Big Bang neste sentido. De Deus falar e explodir luz por todo lado. 300 mil quilómetros por segundo. Agora, se considerarmos que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilómetros por segundo, que seria como viajar do norte a sul a país, 528 vezes num segundo, neste carrão que vocês todos desejam, qual seria o diâmetro do universo observável? Qual seria? O universo observável, conforme aquilo que os astrónomos acreditam, tem uma média de 90 mil milhões de anos-luz. Vamos voltar atrás. Se um ano-luz tem 9,46 mil milhões de quilómetros, o universo, eu falo do espaço fora do nosso planeta, que já nos parece grande, tem 90 mil milhões de anos-luz. Digam-me se este universo não é indescritível. É incalculável, não podemos colocar na nossa mente a grandeza ou tentar descrever a grandeza do universo. A dimensão do universo é de facto indescritível. E é necessário acrescentar também aqui um dado importante, que as estrelas estão neste universo. Nós vemos as estrelas, o Sol, seja uma estrela ou seja o que for, ele é enorme, não é? Nós pensamos que as outras estrelas também devem ser tão grandes como o Sol, ou maiores. E de facto as estrelas são grandes. Mas muitas vezes nós pensamos, será que anda ali tudo apertado? Dizer, olha aí que este espacinho é meu. Será que andam assim? Não. As estrelas que estão no universo são minúsculas relativamente ao espaço que existe entre as estrelas. E por vezes as estrelas passam umas pelas outras. Algumas chocam, mas há outras que passam completamente ilesas. Não é? E não é muito comum as estrelas andarem estrelas a chocarem ali como se não houvesse amanhã. Não acontece. E é interessante, não é? Se o universo veio do caos, o que deveria acontecer era todo este caos. Mas não acontece. Parece que aqueles astros estão a ser controlados de forma intencional, de forma matemática, milimétrica no universo tão vasto. Então as estrelas estão ali a passar umas pelas outras. Como ilustrou certo astrofísico, o choque de dois corpos celestes seria como lançar 2 grãos de areia um contra o outro, esperando que os dois colidam. É como está ali o Jorge, eu estou aqui, o Jorge tem um grão de areia, eu tenho outro grão de areia, dizer, Jorge, vamos tentar acertar cada um o nosso grão de areia. Eu atiro, ele atira, para chocarem é difícil. Assim são as estrelas no universo. Porquê? Por causa da vastidão do universo. Eu gostaria de mostrar este vídeo só para que vocês tenham
uma visão do tamanho do nosso cosmos. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet. Our home is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Agora, será que tu te sentes pequeno neste universo tão vasto? Sentes-te pequeno? O objetivo esta manhã é que possamos nos sentir pequenos. E ver que este universo é enorme, mas que ele é pequeno para Deus. Nós temos que diminuir o nosso orgulho, a nossa soberba, pensar que todo o universo tem que girar à nossa volta. Nós somos os reis, temos que ser servidos, tudo tem que ser à nossa maneira. Nós temos que olhar para o universo e ser mais humildes. E ver o quão pequenos somos. Portanto, a longevidade do universo pode nos parecer imensurável, mas para Deus é algo insignificante. Mas Moisés não fica por aqui. E ele dá-nos agora o propósito para estes grandes luminares, para estes grandes luzeiros. E ele apresenta a razão pela qual eles foram criados. É evidente no texto que a razão da existência dos luzeiros é a Terra. As galáxias, os luzeiros, não estão só aí só porque estão para se servir a si mesmos. Eles foram criados para servir o planeta Terra. E os versículos 14 e 15 especificam a missão dos luminares. Qual é a missão? O texto diz: são para separação, para sinais, para estações, para dias e anos e para alumiar a Terra. Vamos definir cada um destes propósitos assim muito rápido. Separação. Os luminares foram criados para separação. O versículo diz: separação entre o dia e a noite. Agora, quem esteve aqui desde o início deste estudo das origens, viu que Deus criou a luz e as trevas no primeiro dia. Então, o que é que se passa aqui? O que é que está a acontecer especificamente neste momento da separação? Bem, isto significa que o Senhor ordenou a existência dos luminares para traçar uma divisão ou uma distinção entre o dia e a noite. Então, estes luminares estão ali como marcadores para mostrar a diferença entre o dia e a noite. Vemos a mesma coisa aqui no versículo 18 do capítulo 1 de Gênesis, onde Moisés diz que foi para fazer divisão entre a luz e as trevas, sendo a luz e as trevas sinónimo de dia e noite. Então vemos aqui a separação. Estes luminares foram criados, especialmente o maior e o menor, para separação do dia e da noite. Outra razão pela qual, ou outro propósito pelo qual estes luminares foram criados foi para indicação. Indicação. O texto diz: sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E o que é que isto significa? Bem, isto significa que o Senhor colocou nos céus, até então não havia marcadores de tempo. Não havia marcadores de tempo. Havia dia, havia noite, mas não havia
astros para marcar, para serem marcadores do tempo. Agora, estes luzeiros foram colocados para governar o calendário, o clima, as festas, especialmente as festas judaicas, e também os fenómenos sobrenaturais. Um deles vamos falar mais à frente. Então Deus criou os luzeiros com o propósito de separar, com o propósito de indicar, serem reguladores, digamos, marcadores de tempo, símbolos de tempo, e por fim para iluminação. Nós temos um vasto universo com uma massa incontável e com uma energia indescritível para servir o nosso planeta. O texto diz para alumiar a terra, para iluminar a terra. Agora, este ponto de iluminação da terra está interligado com a separação, porque tem a ver com a divisão do dia e da noite, da luz e das trevas. Certo autor escreveu o seguinte: no primeiro dia o Senhor disse, haja luz. O Senhor disse, haja luz. Isto é, a criação da luz intrínseca. A luz em si mesmo. Agora Deus ordena, dizendo, haja luzes. Criou luz, mas agora neste quarto dia Deus diz que apareçam as luzes. Isto é, que Deus trouxe à existência não fontes de luz, ou a luz em si, mas trouxe à existência geradores, portadores ou refletores de luz. Nós temos um luminar que não é um gerador de luz, mas é um refletor de luz, que é a lua. É um refletor de luz. Portanto, quando olhamos para este propósito de todas as estrelas, dos astros, que estão a ser criados simplesmente neste dia, podemos ver o desenho e a perfeição de Deus. Que Ele cria astros não para estarem perdidos aí no universo, para que pensemos que nós também andamos perdidos aqui no universo. Somos resultado de uma sopa cósmica, não. Estes astros estão aí para serviço da Terra. O foco, os olhos de Deus estão na Terra. Os olhos de Deus estão em ti e em mim. E Deus cria estes astros para nos servir. Portanto, o design do universo pode parecer inefável para o homem, mas para Deus é algo simples. Vejam só a grandeza de Deus. Sentes-te pequeno? Sentes-te pequeno? O autor do Salmo 8, quando ele olhou para os céus e toda esta diversidade e expansão dos luminares nos ares, lá em cima, no firmamento, ele disse, Deus, eu fico admirado com a obra dos teus dedos, das tuas mãos. Quem somos nós para que te lembres de nós? Quem sou eu para que te lembres de mim? Quem sou? Então isto tem que nos diminuir. Está bem, Gabriel? A gente já fala. Mas Deus cria estes luminares. E a descrição que nós temos de Moisés é que ele cria um luminar maior, menor, e a nota de rodapé, que é as estrelas que vocês viram ali. Mas vamos falar, pelo menos hoje, apenas de um só luzeiro, que é o luzeiro maior, que é o Sol. O texto diz, e assim se fez. Tudo aquilo que Deus verbalizou foi criado, aconteceu de facto como Ele disse. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Agora, o versículo 16 diz que Deus criou o luzeiro que seria o maior para governar, para liderar o dia. Que governo é este? Bem, acabámos de ver. O versículo 14 e o versículo 15 descrevem ou explicam o que é este governo. É a separação, a indicação e a iluminação. Agora, que luzeiro é este? Agora vocês podem estar a achar estranha a pergunta, não é? Como assim que luzeiro é este? É o sol. Mas já repararam que a Bíblia não diz sol? O texto não diz sol. Como é que nós chegamos à conclusão que é o sol? Mau. Como diz o outro, mau. Então o texto realmente não diz que é sol. Existe uma razão para isso, mas nós sabemos que é o sol. O Salmo 136, versículo 8, diz que Deus criou, fazendo uma descrição, daquilo que aconteceu neste quarto dia da criação. O Salmo 136, versículo 8, diz que Deus criou o sol para presidir, governar, liderar o dia. Mas agora, nós reparamos que realmente o texto de Gênesis não diz sol. E porquê que não diz sol? Ora, parece-me que foi propositado da parte de Moisés. E Moisés fez isto de propósito devido ao pecado do homem. A nossa tendência à idolatria. Ele sabia exatamente que povo é que ele estava a libertar do Egito.
Ele sabia de onde é que eles saíram. E se Moisés desse o nome, naquele momento, de Sol ao Sol, eles provavelmente seriam levados à idolatria. Aliás, este nome, o nome que o Antigo Testamento usa para Sol, também está associado a divindades pagãs. Mas Moisés não dá este nome porque ele conhece o coração do homem. Ele sabe que o coração do homem é como aquilo que está revelado em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. O texto diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Moisés não dá o nome porque ele sabe que existe uma tendência descontrolável no nosso coração de sermos idólatras. E se tu conheces o teu coração, como eu conheço o meu, tu sabes que tu pendes para a idolatria. É por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. Consequentemente, o tempo de Moisés era comum esta adoração às estrelas, aos astros. Por isso os judeus recebem o relato de Gênesis. E recebem o relato de Gênesis como, digamos, uma justificação para não adorar as estrelas, porque Deus é que criou os luminares. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 até o versículo 16 diz o seguinte: guardai, pois, a vossa alma. Ele fala agora daquele momento no monte, quando eles recebem a lei. Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Guarda-te, versículo 19, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles ou àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então vemos o sinal, este grande luzeiro criado para servir a humanidade, sim, mas com uma precaução, cuidado, cuidado. Este sol não é para ser adorado. Israel tinha que saber isto. Por isso não era importante o nome. Era importante o nome na criação. Havia um nome que era importante. E esse nome era Elohim Yahweh. Eles tinham que saber esse nome, porque esse era o nome do Criador de todos os luzeiros. Contudo, o sol é muito importante. Não podemos negar a sua importância. É tão importante, tão importante, tão importante, tão importante que nós nem ligamos. O sol é muito importante. E o sol é importante por razões biológicas, mas também por razões teológicas. Eu gostava de falar primeiro das razões biológicas. Deixem-me dar alguns dados acerca do sol que eu acho que são importantes. Isto é a relação do mundo com o sol. E como o sol é importante para nós. O sol é importante para o mundo por causa da sua energia. A energia do sol. Os astrónomos dizem que o sol é uma bola quente e brilhante de gás de hidrogênio. Ele deriva a energia da fusão de hidrogênio em hélio no seu núcleo. O Sol é, efetivamente, e eles colocam desta forma, uma bomba de hidrogênio, mas estável. É uma bomba e parada no nada. Isto é impressionante. É uma bomba com aquela massa, com aquele peso enorme, parado no nada. Quem é que está a segurar aquilo? Uma bomba de hidrogênio estável. Os cientistas dizem que o Sol tem mais ou menos, creio, estaria a arredondar, 5.500 graus centígrados. Seria o calor do Sol. 5.537,8 graus centígrados. Portanto, o Sol é uma fonte de energia. E ele é extremamente eficiente, o Sol. Propositadamente, o Sol é colocado numa distância precisa para fornecer, para não nos assar por completo, mas para nos fornecer luz e calor para que possamos ter vida aqui na Terra. Ele está na distância exata. Nem mais 1 centímetro, nem menos 1 centímetro. Senão seria catastrófico. O Sol está ali para um caos criar aquilo. É impressionante. Eu gosto de chamar isto de jackpot. Embora o Sol seja comumente conhecido como uma estrela, é interessante que a Bíblia não chama o Sol de estrela. Não é? Usa como luzeiro. Além disso, esta bomba de hidrogênio é tão poderosa, que alguns cientistas afirmam que liberta mais energia num segundo do que 1.000 milhões de cidades poderiam usar
num ano. 1.000 milhões de cidades. O que é 1.000 milhões de cidades? Qual é a energia que uma cidade usa? Sei lá. O Sol liberta isso num segundo. Incrível. Como é que Deus, de uma forma carinhosa, mantém este Sol inflamado para servir criaturas tão pequeninas como nós? E mesmo assim nós somos orgulhosos. Nós pensamos que o universo gira à nossa volta. O Salmo 19, versículo 6 diz: principia a luz solar, o Sol, principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Ainda com respeito ao mundo e o Sol, podemos ver do nosso mundo as dimensões do Sol. O Sol tem mais ou menos 100 vezes o diâmetro da Terra. Isto seria 1.400.000 quilómetros de diâmetro. Se o Sol fosse uma bola, se a Terra fosse uma bola de ténis, o Sol seria como o farol, do tamanho daquele farol ali. Não um farol literal, do restaurante que está ali, está bem? Então, 1.400.000 quilómetros de diâmetro. Se o Sol fosse oco, poderia conter mais de 1 milhão de terras lá dentro. Assim, bem alinhadinhas. Lá. Só para a dimensão do Sol. Incrível. A nossa Terra é grande, o Sol é ainda maior. Impressionante. A distância do Sol. Quando estamos aqui na Terra, como é que vemos a distância do Sol? É importante a distância do Sol? É interessante ver que a grande bomba nuclear está a uma distância correta da Terra. Eu diria perfeita da Terra. Ela é precisa para sustentar a vida do nosso planeta. A Terra está a 150 milhões de quilómetros do Sol. 150 quilómetros, 150 milhões de quilómetros do Sol. Uma analogia que pode ajudar é quanto tempo levaria a percorrer de carro 150 milhões de quilómetros. Não é? Eu estou numa viagem de férias, deixa-me lá percorrer 150 milhões de quilómetros. Se conduzíssemos a 105 km por hora, levaríamos 163 anos para percorrer essa distância e chegar ao Sol. Já não estaríamos tão jovens como estamos, não é? No que diz respeito à cronometragem do Sol, como indicador de tempo, o que é que nós podemos saber? Agora, mesmo com a invenção de dispositivos de tempo que são altamente evoluídos, como os nossos relógios e outros mais equipamentos, o Sol é importantíssimo como indicador de tempo. Não só antigamente, mas também hoje. A rotação diária da Terra em relação ao Sol é da revolução anual da Terra ao redor do Sol. Por outras palavras, a Terra gira à volta do Sol. E quando a Terra faz este percurso à volta do Sol, nós temos o indicador de tempo que é um ano. Quando a Terra gira em si mesma, nós temos o indicador do tempo que é de um dia. Mas como certo pastor colocou, nós não temos nenhum indicador de tempo para uma semana. Não existe nenhum astro que indique uma semana. E Deus escolhe a semana para criar todo o universo. Então vemos aqui a cronologia do Sol, a forma como o Sol serve como indicador de tempo. E por último, o Sol e a sua sintonia para a Terra. O Sol é incrível. Agora, não sei se vocês já viram algum eclipse solar, não é? É interessante, quando nós olhamos para um eclipse solar, o Sol parece exatamente do mesmo tamanho que a Lua. Agora, isto não é estranho? Porque o Sol é do mesmo tamanho da Lua. Não é do mesmo tamanho que a Lua. Mas ele parece do mesmo tamanho que a Lua. Parece que foi colocado ali mesmo de propósito. Outro dado curioso é mesmo esta sintonia perfeita do universo em relação ao Sol e à Lua. Mas na perspectiva do observador. Não na perspectiva do espaço. O Sol, ouçam com atenção, o Sol está a cerca de 400 vezes mais distante que a Lua. Notavelmente também é 400 vezes maior que a Lua. Portanto, tem o mesmo tamanho angular da Lua, o que significa que parece do mesmo tamanho e cobre a mesma porção de céu. Se o Sol e a Lua aparecessem ao mesmo tempo no céu, nós veríamos que eles tinham exatamente o mesmo tamanho, na perspectiva do observador. Agora, é interessante que Deus tenha feito ambas as grandes luzes, do mesmo tamanho angular. E muito maiores em ângulo do que qualquer um dos outros objetos celestes.
Certo cientista, depois de ver este facto, comentou o seguinte: não há nenhuma razão evolucionista ou nenhuma razão naturalista para que o Sol e a Lua estejam nas distâncias certas por terem o mesmo tamanho aparente visto da Terra. Não há razão. Aquilo não pode ter sido colocado lá por sorte. E outro astrónomo confirmou este dado e afirmou que, até onde se sabe, a Terra é o único planeta que experimenta este fenómeno de ter dois luminares a servirem este pedaço de Terra, mas do mesmo tamanho, na perspectiva do observador. É incrível. Esta bomba de energia é imensa, pode ser imensa aos nossos olhos. Nós olhamos para o Sol e dizemos que é imenso, é grande. É grande para os nossos olhos, na nossa perspectiva, mas diante de Deus é apenas um grão de areia no espaço. Imaginem a grandeza do nosso Deus. Agora, como é que os judeus viam esta questão do Sol? E esta seria mais a perspectiva teológica do Sol. Vimos a perspectiva biológica, mas a perspectiva teológica é interessante para os judeus. Provavelmente agora imaginem os judeus aí, crianças, nesta aula de física e de astronomia de Moisés. E Moisés a descrever que todo este universo apareceu no quarto dia. E deixou o suspense para o dia a seguir. Querem saber como é que apareceram as estrelas? Veremos amanhã. Imaginar. Mas imaginem o povo aí. Ao ouvirem este relato do quarto dia, a memória deles foi conduzida até onde? A que momento da história? Bem, eu acho que a mente deles, a memória deles, foi conduzida até às pragas do Egito. Em Êxodo capítulo 10, o Senhor envia uma praga de escuridão sobre o Egito. Lembram-se? Esta praga de escuridão. Em que o sol aparentemente colapsa, não há luz solar. Agora, a luz foi tão grave que, como diz o texto, poderia ser sentida, apalpada. Êxodo capítulo 10, versículo 21. A praga teria sido entendida como que o Senhor estivesse a tentar fazer algo para a libertação do seu povo. O povo que os egípcios escravizaram. Agora, curiosamente, tal praga é mais essencial para a narrativa do que aquilo que nós podemos pensar ou perceber por causa da praga que vem logo a seguir. Na antiga tradição egípcia, Ra é a figura paternal de Faraó. Havia uma relação íntima entre Faraó e o deus Ra, o deus do sol. A praga da escuridão mostrou, naquele momento, que Ra era impotente diante do Senhor. Era incapaz de defender o Faraó e o povo egípcio para aquilo que viria, para aquilo que Deus iria fazer. Então, na 10ª praga, Êxodo capítulo 12, os primogênitos em toda a terra do Egito morrem, incluindo o primogênito do Faraó que se sentava no trono. É isso que diz em Êxodo capítulo 12, versículo 29. Então Deus parece que apaga o sol e traz um grande castigo sobre o Egito. Porque o Egito tinha esta relação íntima e idólatra com o sol e com Ra. Por meio dessas duas pragas, o Senhor cortara Faraó da sua lendária linhagem com Ra e da sua prole, porque matou o filho dele, o primogênito. Então, Faraó estava naquele momento, e os israelitas podiam se lembrar disto enquanto ouviam a história do quarto dia. Faraó estava vulnerável ali. Não há Ra, não há linhagem, não há nada. Cidade, o meu império está destruído. Faraó estava completamente vulnerável ali. Era quase como se, naquele momento, se o Senhor estivesse a dizer a Faraó: Faraó, tu és o próximo e ninguém poderá fazer nada para me impedir. Tocas no meu povo, Faraó, tu és o próximo. Agora, este é o grande Deus que cria os luzeiros. Só dá algum problema para ele? Existe alguma dificuldade que Deus não pode contornar para a vida do seu povo? Vejam o que ele fez com o povo. Agora, os judeus entendiam que o Senhor era o seu protetor. Eles entenderam por este evento que o Senhor era de facto o protetor de Israel. Era o protetor contra os ídolos, porque as nações tinham os seus ídolos. Eles apelavam a estes ídolos para atacar outros povos. Agora, este cuidado, Israel entendia isto, e este cuidado é reiterado, é confirmado no Salmo 121, versículo 1 a 2 e versículo 5 a 6. É muito interessante este Salmo. Salmo 121 diz o seguinte: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora reparem,
Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. Guarda do quê? O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sombra do quê? Versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Agora, este texto, eu não sei se já leram o Salmo 121, é minimamente estranho. Agora, nós estamos familiarizados com queimaduras solares, mas não tanto com queimaduras da lua. Em que sentido é que a lua queima? O que é que significa este texto? Bem, este texto lança um ataque contra uma ideia comum há cerca de 3.000 anos atrás. Que o sol e a lua eram divindades que podiam prejudicar os filhos de Israel. Então Israel entendeu, tanto no Egito como nesta descrição poética, que Deus iria proteger contra qualquer coisa. Portanto, os ídolos dos astros poderiam parecer colossais para o povo, mas para Deus eram apenas coisas vãs. Gostaria de concluir com esta pergunta. Vimos o sol, não vamos ver a lua nem as estrelas hoje, veremos na próxima semana. Mas o que podemos concluir acerca do sol? O que é que nós podemos concluir? O Salmo 136, versículo 7, diz-nos que Deus fez os grandes luminares porque a sua misericórdia dura para sempre. Que descrição tão simples. Deus dá-nos um sol, dá-nos uma lua, estrelas, porque Ele é bom. É porque Ele é bom, Deus não consegue conter a sua bondade. Ele é bom, Ele gosta de demonstrar a sua bondade. Ele dá-nos o sol. Logo, o sol é um lembrete da bondade divina para com os homens. E Jesus confirma isto ao dizer que Deus, Mateus capítulo 5, versículo 45, faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isto tem de nos fazer lembrar da nossa responsabilidade de amar os que nos fazem mal, porque este é o contexto. Não é? Nós temos que amar os nossos inimigos, porque Deus também cuida dos seus inimigos. Imaginem toda a comunidade científica, todos os ateus, todas estas pessoas que não querem saber nada de Deus, não querem saber da sua palavra, blasfemam do Senhor Jesus Cristo, mas fazem usufruto do sol diariamente. Deus sabe das suas blasfêmias. Deus sabe do pecado que está no interior do nosso coração, aquilo que nós fizemos há 5 horas atrás, aquilo que fizemos na semana passada. Deus sabe, mas mesmo assim Ele faz o sol brilhar hoje. Porquê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eu olho para a sua misericórdia, eu tenho que me lembrar da minha responsabilidade também de amar os que me fazem mal. Em vez de eu ser soberbo e tentar ser vingativo com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho, seja com quem for, eu devo me lembrar que o mesmo sol que brilha sobre mim, brilha sobre os maus. Os seus inimigos também. Deus demonstra bondade aos seus inimigos, dando-lhes todos os dias o sol. Por isso, cada vez que surgir o desejo de vingar daquele que me ofendeu injustamente, eu devo olhar para o sol e lembrar, este também brilha para aquele que me fez mal. Não podemos ser vingativos. A vingança não é um prato em que nós possamos comer. É frio. Nós devemos demonstrar amor, mesmo pelos nossos inimigos. Aquelas pessoas que nos tratam mal injustamente. Porquê que nós somos neste universo? Viram a grandeza do universo? Imaginem a grandeza de Deus. Somos pequenos. E por isso, se Deus olha para os seus pequenos inimigos e demonstra misericórdia, nós podemos demonstrar também. Porém, Deus foi ainda mais longe nesta misericórdia. Foi ainda mais longe. Deus foi ainda mais longe com a sua misericórdia para com os seus inimigos. Durante a crucificação de Jesus, Lucas descreve o seguinte no seu Evangelho. Lucas capítulo 23, versículo 44 até ao versículo 48. Estamos quase a terminar. Lucas 23, 44 a 48. Diz o seguinte o texto. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, vejam só, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Agora, o texto não detalha como escureceu o sol. Mas vemos que o evento mais importante de todo o universo, a cruz do Senhor Jesus Cristo, fez colapsar o astro mais poderoso do nosso sistema solar. As implicações teológicas do Sol são incríveis. Que demonstra que o Sol naquele momento já não era o centro do nosso sistema solar, não. Que era o centro do nosso sistema solar naquele momento da história, era a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Neste momento o Sol serviu de sinal para demonstrar o espetáculo mais aterrador da história. A ira de Deus sobre o inocente que morria pelos pecados de criminosos como nós. Naquele momento, todo o universo parou. É como se tivesse parado o filme da história da redenção. Anjos, astros, pessoas, toda a gente a olhar para aquele ponto central do universo que é a cruz do Calvário. E tu vais sair aqui esta manhã desprezando a cruz do Calvário? Não desprezes. A salvação tão grande que foi dada pelo Senhor de matar o seu próprio filho, o seu único filho, por criminosos como tu e como eu. Portanto, de facto, quando olhamos para o universo e para o Sol, podemos ver que Deus é muito misericordioso. Portanto, o universo pode parecer imenso para o homem. Pode parecer imenso para o homem. Mas a misericórdia de Deus é infinitamente maior. Se tu estás esta manhã e tu pensas que não há esperança para ti, a graça de Deus é maior. A misericórdia de Deus é infinita. Ela pode resgatar qualquer pessoa. E tu estás aqui, podes ficar admirado com as dimensões do universo, mas eu não quero que tu fiques admirado com as dimensões do universo. Eu quero que tu fiques admirado com a dimensão de Deus, que fala e estas coisas aparecem. Qual é que deve ser o tamanho de Deus? E Ele decide, naquele grão perdido no espaço, ali naquele centro do espaço, naquele grão de areia, Ele decide: eu vou vestir carne e vou salvar estes criminosos que todos os dias blasfemam do meu nome, não querem saber da minha palavra, vivem a vida de uma forma trivial, amam as coisas em vez de amar as coisas que eu lhes... em vez de amar-me a mim. Preocupa-se com coisas que não fazem sentido. São pessoas perdidas. Eu vou entregar o meu filho por eles. Isto, minimamente, tem que chamar a nossa atenção. E se tu estás aqui e não tens Cristo como Salvador, sabe hoje que Deus é tremendamente misericordioso. Ele oferece a salvação a todo aquele que crê. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por a grandeza do Teu universo, estes astros e esta expansão, Senhor, é incrível aos nossos olhos, é incrível ao nosso coração. Nós não queremos, Senhor, ficar indiferentes e nem estamos indiferentes. Porém, entendemos, Senhor, que maior do que este universo és Tu. E nós somos tão pequenos. Mas o Teu amor foi tão grande que entregaste o Teu único filho para morrer pelo nosso pecado, o justo pelos injustos. Senhor, ajuda-nos a não desprezar a centralidade da cruz neste universo tão vasto. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não tem o Teu Filho no coração, Senhor, move o seu coração para que não saia destas instalações sem perguntar acerca deste centro do universo, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te oro, rogo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desejo uma boa semana para todos. Deus os abençoe.